Olá, estamos começando o programa Diálogo Aberto. Essa parceria da Faculdade Palotina, FAPAS, aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com a Universidade La Salle de Canoas, também aqui no Rio Grande do Sul. E hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o Padre Francisco Luiz Bianchim, carinhosamente conhecido como Padre Chico. Padre Chico é padre palotino há mais de 55 anos. É isso, né, Padre Chico? O Padre Chico trabalha na paróquia Nossa Senhora das Dores. Ele está muito bem acompanhado na paróquia, porque trabalha comigo e também com o Padre Cristiano Parpinelli da Silva, né? Formamos um trio. E nós queremos hoje ouvir o Padre Chico, que tem uma vasta experiência desses seus 55 anos de sacerdócio, de vida palotina, esse ministério na igreja. O senhor dedicou muito desse tempo ao movimento de cursílios. Então gostaríamos de ouvir do senhor como é que é estar à frente diante de tantas funções, diante de tantas missões que o senhor já realizou. Padre Chico, seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. É uma satisfação para nós recebê-lo hoje aqui. Muito obrigado, Padre Fábio Júnior. É uma alegria muito grande, muito especial poder estar aqui contigo no Diálogo Aberto e falar de um instrumento da Igreja que é o movimento de cursílios, que eu sou apaixonado, digo assim, pelo movimento de cursílio, pelo bem que ele faz assim para as comunidades e para as pessoas. Então é uma alegria, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, senhor, pela sua disponibilidade em ter aceitado gentilmente estar conosco. Padre Chico, onde nasceu o movimento de cursílio? Qual é o objetivo, a missão específica do movimento de cursílio? O movimento de cursílios, primeiro eu vou contextualizar, porque é importante contextualizar por que surgiu o movimento de cursílio. O movimento de cursílio surgiu na década de 30. Havia uma crise de fé na Europa, creio que no mundo, mas especialmente na Europa, uma grande crise de fé, e os bispos e os padres fizeram uma promessa para o Papa Pio XII, de fazer uma caminhada a Santiago de Compostela e prometeram levar 100 mil jovens a Santiago de Compostela, e porque diziam assim: o mundo está de costas para Deus e precisamos devolver Deus ao mundo. Então, através especialmente dos jovens, criar uma nova experiência cristã. E, infelizmente, eles começaram a fazer a preparação para essa grande caminhada, essa grande romaria a Santiago de Compostela, e aí rompeu a Segunda Guerra Mundial em 1939 e suspendeu, não conseguiram fazer. E voltou depois até 45, né? 1945, e aí voltaram à ideia depois de 45, 46, 47, 48, e em 1948 conseguiram fazer esta grande caminhada a Santiago de Compostela. Não conseguiram realizar plenamente a promessa de levar 100 mil jovens, mas levaram 80 mil jovens a Santiago de Compostela. Desses 80 mil jovens, 700 eram da ilha de Maiorca, de Palma de Maiorca, está na Espanha também. E ao chegarem de volta, estava o bispo Dom Hervás, que era famoso na época, Dom Hervás, que era o bispo de Palma de Maiorca, e o chamado padre Capó. E eles receberam de volta esses jovens e perguntaram: e agora, jovens? E agora? E eles gritaram ultreia, isto é, seguiremos adiante, ninguém nos deterá. E daí em diante começou o processo para criar o cursílio. Então, em 1949, foi feito o primeiro cursílio de cristandade. O primeiro cursílio foi realizado em 1949 em Palma de Maiorca, por isso há 75 anos atrás, e Eduardo Bonin foi um dos jovens que está em processo hoje de canonização, foi dos primeiros que participou do primeiro cursílio e é dos organizadores do primeiro cursílio. Então surgiu na Espanha, no ano de 49,
e com um objetivo. Você pergunta, qual é o objetivo? O objetivo era esse, eles tinham devolver Deus ao mundo. Na verdade, 4 ideias fundamentais que ainda estão bem presentes hoje. Criar uma nova visão de Deus, uma nova visão, porque havia a visão de um Deus distante, de um Deus longínquo, de um Deus inatingível. Então, o Deus de Jesus Cristo, a ideia principal, uma nova mentalidade de Deus, o Deus de Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus próximo, o Deus conosco. Segundo, criar uma nova ideia do cristianismo, isto é, o cristianismo família, igreja, consciência de comunidade, que não havia, e que aí por isso começaram formando grupos, né, comunidade. Uma nova visão do ser humano, e isso, para a época, foi uma grande novidade, o ser humano, não como um pobre miserável, não sei o quê, mas um ser humano protagonista da evangelização. Já naquele tempo falavam isso de protagonismo. E em terceiro lugar, um quarto lugar, melhor, uma visão do mundo. O mundo, a carta encíclica do Papa agora, Laudato Si, ela parece que estava presente naquele tempo. Uma visão de que o mundo é um sacramento de Deus, é uma fala de Deus, não é do diabo o mundo, é Deus. Então essas 4 ideias, esse é o seu objetivo. E para as pessoas era isso, a partir de uma conversão pessoal, por isso visava, e eles tinham um ditado que eles iam dizendo na caminhada assim, a Santiago, santos, de Santiago, apóstolos. Isto é, por que vamos a Santiago? Para buscar o espírito de santidade, e estar em estado de graça. Como é que voltamos de Santiago? Apóstolo. Hoje nós diríamos a Santiago, hoje diríamos ao Cursilho, santo. Do Cursilho, discípulos missionários. Exatamente. Padre Chico, olha, eu pude fazer o Cursilho, então eu tive essa experiência e quando posso colaboro também, né, com os encontros, os cursos, os retiros. Esse carisma é muito atual, né, que é de evangelizar os ambientes, como o senhor mencionou, né, levar a este mundo ao conhecimento de Deus. O movimento de Cursilhos chega no Brasil em que ano? E eu sei que o senhor viajou por todo esse Brasil nos mais diversos trabalhos. Então, quando ele chega no Brasil, e como que o senhor pôde ver um pouco as diversas facetas, os diversos rostos do movimento do Cursilho, do movimento de Cursilho aqui no nosso Brasil? Muito boa essa pergunta, para dizer, em primeiro lugar, dizer assim, o movimento de Cursilho, ele realmente quer a transformação dos ambientes, ele quer fazer com que os ambientes, a transformação, que é o carisma do movimento Cursilho, transformar os ambientes. Mas quando falamos em transformar os ambientes, não é só o ambiente social, mas é o ambiente psicológico, é o ambiente ético, moral, é a transformação realmente de uma nova mentalidade, de um novo estilo de vida. O Cursilho é muito mais do que um retiro, é um programa de vida que ele visa criar um novo programa de vida para as pessoas, né? O Cursilho chegou aqui no Brasil através da missão espanhola. Tinha uma missão espanhola em São Paulo, um grupo de padres espanhóis, e que através justamente dessa missão espanhola, esses padres trouxeram o movimento Cursilho em 1962. Em 1962 foi feito o primeiro Cursilho em São Paulo, Valinhos, na cidade de Valinhos. Então já são 65 anos praticamente que acontece o Cursilho no Brasil. A minha experiência, eu tive a graça, eu digo assim, a graça e o privilégio de durante 10 anos percorrer o Brasil, porque me escolheram como assessor nacional do movimento do Cursilho. Então, a minha função era participar das assembleias, elaborar o material, ajudar na elaboração do material para as assembleias. Uma característica, o movimento de Cursilho no Brasil,
ele está organizado no mesmo sistema da CNBB. Ele está organizado os mesmos regionais da CNBB. Então, nós temos assembleias nacionais todos os anos, assembleias regionais todos os anos e assembleias diocesanas todos os anos. Então, a minha participação, a minha atividade era especialmente orientar, coordenar estas assembleias em nível nacional e regional durante 10 anos. Então, há uma variedade muito grande, o Cursilho é muito forte, ele está das 200 e tantas dioceses que temos no Brasil, ele está a mais de metade, mais de 154 dioceses no Brasil, está presente, muito ativo, fazendo com que realmente criando a ideia de uma igreja em saída, uma igreja que não de sacristia, mas uma igreja, aquilo que diz o documento de Puebla, já é um documento um pouco antigo, mas diz a igreja fazer com que a igreja no coração do mundo e trazer o mundo para o coração da igreja, sendo sal da terra e luz do mundo. Muito bem, Padre Chico. Eu lembro quando eu trabalhei na Diocese de Toledo, o senhor foi fazer uma formação, porque lá tem muitos cursilistas e a Diocese de Toledo, nós trabalhamos em Palotina, nossa paróquia Palotina. As pessoas esperavam com muita alegria o senhor, porque o senhor tem uma forma dinâmica e vivaz de transmitir a palavra de Deus, de transmitir os ensinamentos que o Cursilho quer, para que eles de fato possam evangelizar os ambientes, né? Estar engajados neste mundo onde eles estão, na família, no trabalho. Então, como o senhor bem disse, da igreja para a casa e da casa começa a missão. Se alimenta e evangeliza aonde a pessoa está. Olha, Padre Fábio, eu diria assim, eu tenho um testemunho do bispo Dom Barroso, que creio que está em Mariana, e ele disse assim, o Cursilho é o melhor instrumento que eu encontrei para converter as pessoas, para fazer com que as pessoas descubram quem elas são, porque o Cursilho tem 3 eixos. Ele olha para o conhecimento de si mesmo da pessoa, do conhecimento de Jesus Cristo e da inserção na comunidade. É um instrumento, não é porque eu estou ainda ativamente trabalhando no Cursilho, mas porque eu acredito sinceramente que é um instrumento extremamente atual para o mundo de hoje. Um caminho que talvez para muitas pessoas seja o caminho mais adequado para encontrar-se consigo mesmo, com Cristo e para viver em comunidade, porque o Cursilho, quem faz o Cursilho, se entender o Cursilho, ele não vive mais sem comunidade. Quem faz o Cursilho, porque tem gente que faz o Cursilho e não entende o Cursilho, como teve gente que viveu com Cristo 3 anos e não entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Para quem entende o Cursilho, entende que para ser cristão é preciso viver em comunidade. Com certeza, o Cursilho, entre tantos aspectos que ele menciona, o sentido de comunidade é muito forte. E nós vemos depois o engajamento dessas pessoas. Padre Chico, a conversa está muito boa, nós vamos para um breve intervalo e logo voltamos. O programa Diálogo Aberto está de volta e hoje nós temos a satisfação de ter conosco o Padre Francisco Luiz Bianchim, o Padre Chico, não é isso, Padre Exatamente. Chico? Conhecido por todo esse nosso Brasilzão. Nós estávamos falando, Padre Chico, da sua atuação. Certamente há mais de 50 anos o senhor atua no movimento de Cursilhos. Como é que é para o senhor, né? O senhor já mencionou que o senhor se sente muito feliz, muito honrado. Como começou o seu envolvimento com o movimento de Cursilho? Conta para nós um pouquinho como foi esse início e como está
essa continuação desse trabalho tão bonito e eficaz para a nossa igreja, que tem conquistado tantas famílias, tantos jovens, que tem trazido para a igreja, que tem trazido Deus para o coração desses jovens, como o senhor mencionou. A minha chegada ao Cursilho não foi fácil, ela foi dolorosa. Estive em 1973, eu fiz o Cursilho há 51 anos. Em 1953, eu fui fazer um curso no Instituto IPLA, que se chama Instituto de Pastoral Latino-Americano, em Quito. Passei vários meses lá, quase um ano lá, e ao voltar de lá, eu não tinha paróquia ainda, eu trabalhava, tinha sido 70, 71, 72, pároco em Faxinal do Soturno, e de lá o falecido padre José Pilão me pediu para fazer esse curso em Quito de Pastoral, para depois ser professor no Colégio Máximo Palutino. E quando eu voltei, eu fui professor do Gustavo Gutierrez, o fundador da Teologia da Libertação, e ele adoeceu, terminou o curso antes e eu voltei um pouco antes do final do ano. E então cheguei exatamente e parei na Casa de Retiros, hoje é hotel, mas eu parei lá e o cursilho acontecia lá. E como eu morava lá e me convidaram para participar do cursilho. E eu, inicialmente, não queria fazer. Aliás, o cursilho acontecia no Colégio Máximo Palutino, eu morava na Casa do Retiro. Depois o cursilho passou para a antiga Casa do Retiro, mas eu fiz o cursilho no Seminário Maior, Colégio Máximo Palutino, e no começo eu rejeitei, achei que ele era muito rígido, muito estruturado, e eu vinha meio revoltado, eu vinha assim com a cabeça um pouco virada. E o cursilho me modificou, me deu uma nova visão, aquilo que eu disse antes, me deu uma nova visão de Deus, realmente do Deus da misericórdia, do Deus próximo, me deu uma nova visão da igreja. Quando eu vi leigos falarem com uma propriedade extraordinária de Jesus Cristo e com uma convicção e com a mudança de vida que tinham, aquilo me tocou muito. E aí eu fiz o cursilho, no começo eu incomodei no cursilho, né? Criei bastante dificuldade. Chegou a um ponto que o assessor nacional vive, aquele que dirigia, que se chamava diretor espiritual, ainda vive, se chama John Drexel, é um padre americano que vive em São Paulo, e fui visitá-lo casualmente, e para poder me acalmar, ele me chamou e me disse assim, amanhã você vai dar a palestra tal. Aí eu entendi que eu estava incomodando no cursilho. E aí eu me pus no meu lugar e o cursilho me tocou tão profundamente que eu nunca mais saí dele. Nos 51 anos que eu fiz cursilho, eu daí em diante sempre estive integrado, depois fui nomeado pelo provincial para acompanhar o cursilho, acompanhar em nível diocesano, que ainda acompanho até hoje em nível diocesano, mas tive a graça de também acompanhar em nível estadual, como já disse, também em nível nacional. O cursilho me trouxe, três coisas muito especiais. Em primeiro lugar, me trouxe o desejo e a vontade e a necessidade de estar atualizado, de atualizar. Segundo, me deu a dimensão da beleza do trabalho laical, da evangelização própria dos leigos, os leigos como grandes protagonistas da evangelização. E, em terceiro lugar, me deu uma consciência muito especial do quanto é importante a comunidade, a amizade, porque o cursilho, ele tem existe só um livro, diria assim, que vale para o mundo inteiro, que se chama Ideias Fundamentais. É o único livro, quer dizer, que é
para os outros, cada país tem os seus livros, as suas orientações, mas o livro que tem são ideias fundamentais. E nesse livro Ideias Fundamentais, aliás, quem resgatou isso foi o Papa Francisco, aliás. Foi encontrar lá que diz assim: vocês cursilistas escolheram a amizade com Deus e com o próximo como caminho de perseverança. E eu no cursilho encontrei a grandeza, a beleza da amizade, sobretudo à luz do Evangelho e à luz do amor do Cristo. Eu sou testemunha, Padre Chico, que o senhor está sempre atualizado. Eu estou escrevendo a tese de doutorado e os livros da conferência, os livros da CNBB, os demais livros do Padre Chico tem todos. Eu peguei todos eles emprestados já, estou com eles lá. Vou lhe devolver quando terminar, Padre Chico. Então, isso além dessa atualização, como o Padre Chico mencionou, é visível no movimento de Cursilho. Quem se apaixona não para mais. Tem esse engajamento, esse amor pela vivência na família, pela vivência do Evangelho na comunidade. Como está, né, o senhor já mencionou os seus níveis de trabalho, o senhor desenvolveu muitas funções a nível nacional, a nível diocesano, a nível paroquial, e o senhor continua hoje assessorando o movimento de Cursilho. Eu continuo ainda, pretendo passar adiante o bastão, como a gente diz, mas por enquanto ainda eu continuo, e agora no final desse mês teremos uma novidade, começaremos o cursilho misto, cursilho jovens, para jovens de 18 a 30 anos, cursilho misto, que até agora nós não temos cursilho misto, os cursilhos acontecem primeiro para homens, depois para mulheres, ou pode ser vice-versa, mas é separado. E são 3 dias que a gente se faz em regime fechado. E eu continuo ainda, e vou também participar, e como você também vai nos dar a alegria de participar desse próximo cursilho no final do mês. E eu continuo engajado porque o cursilho obriga a gente a ficar atualizado. Eu digo assim, quem se integra ao cursilho tem que se atualizar, estar a par, modernizar-se no sentido daquilo que é positivo. E o cursilho tem aqui, ao menos em Santa Maria e no Brasil, ele está muito ligado à igreja. Em alguns lugares ele caminha um pouco paralelo, e isso não é bom, não é certo. O cursilho nasceu, ele não é um movimento, às vezes a gente ouve dizer assim, um movimento de leigos. O cursilho não é um movimento de leigos ou para leigos. O cursilho é um movimento eclesial, onde todos participam. Nós temos bispos, muitos bispos que participaram. Parece que agora até no final deste mês nós teremos a eleição da nova coordenação nacional e vai estar dentro da assessoria nacional um bispo, Dom Carlos, lá de Alagoas, da Bahia, melhor, vai de Itabuna, o bispo titular de Itabuna, Dom Carlos, vai participar também da equipe. Então, nós estamos muito unidos, em sintonia com a Igreja do Brasil, caminhar em sintonia. Hoje nós falamos em sinodalidade, o cursilho, por isso o cursilho é um instrumento que a Igreja tem para evangelizar. É um instrumento que a Igreja tem para evangelizar. E repito uma frase que era muito usada no início. Qual é o objetivo do cursilho? Fermentar de evangelho os ambientes, ou seja, fazer com que o evangelho transforme os ambientes, fazer com que os ambientes sejam ambientes mais humanos, mais éticos, mais cristãos, é isso. E que a partir sempre da conversão de cada um. Muito bem, Padre Chico, trazendo o cursilho para mais perto de nós. Nos fale sobre o tripé do cursilho, que um dos pés do cursilho é o estudo, como o senhor mencionou. Tem mais 2. Quais são eles? O cursilho, ele está montado, como se diz, o tripé. Eu estou vendo aqui na minha frente o tripé que segura essas câmaras, né? Um tripé, 3 pés, para que possa permanecer de pé. Uma vez era o tripé que se usava para a bacia, para lavar o rosto, quando não tinha pia, né? Era o tripé. Lá ele vem
os 3 pés. E também o tripé, onde se botava a cambona para o chimarrão dos gaúchos, né? Vamos ligar com essas coisas tão históricas, tão bonitas, né? Mas o tripé, primeiro, a vida de oração. Não há cristão sem oração. Não há verdadeiro cristão, não há verdadeira fidelidade, não há verdadeira evangelização sem oração. A oração, não só a tradicional, mas a oração no sentido de contar com a comunhão com o Cristo, ter a presença do Cristo. O segundo pé é o estudo. Isso é a formação, formar-se, preparar-se, capacitar-se em todas as dimensões, a formação integral. E a terceira é a ação, agir. Não adianta a pessoa saber, estudar e não fazer nada. Então o tripé é orar, estudar e trabalhar. Esse é o tripé do cursilho que o sustenta e que o cursilista procura vivenciar e cultivar. Eis um homem que fala com autoridade, que fala com alegria, que fala com emoção, que fala com vida. Muito obrigado, Padre Chico. O nosso tempo está terminando, ou melhor, terminou. Passou rápido, foi muito bom lhe escutar. Eu tenho certeza que você também, telespectador, você que já fez o cursilho, você que conhece a igreja, você que conhece esse movimento, sabe o bem que ele realiza para as nossas comunidades e para a nossa igreja. Padre Chico, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu sim. Com certeza teremos outras oportunidades de lhe escutar, falar sobre a grandeza e o bem que o cursilho realiza. Padre Fábio, permita-me dizer só essa frase. Quem não fez cursilho, se puder fazer, faça de tudo para fazer, que vai ter uma riqueza, vai descobrir um tesouro muito grande. Eis um convite especial. Vamos conhecer e fazer o movimento de cursilho. O nosso diálogo aberto vai terminando por aqui. Agradeço muito a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Um abraço.